Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, tá certo? Eu me chamo o professor Valquimer e estamos na nossa segunda videoaula, dando sequência a essa coletânea de aulas, de videoaulas do módulo 2. Temos como tema comportamento gasoso. Na aula passada nós trabalhamos algumas características importantes desse comportamento gasoso. A gente falou da importância desses gases presentes na atmosfera, dessas características que eles exercem, das possibilidades que eles executam dentro do planeta. A gente viu que alguns gases eles têm cheiro, outros não têm cheiro, alguns são incolor, outros podem servir ainda como forma de fonte de energia. O oxigênio possibilitou vida. Então a gente tem essas características diferentes, alguns podem ser tóxicos, outros não. Então a gente deve ter bastante cuidado para entender a fundo as características próprias desses gases e os comportamentos que eles exercem dentro do nosso planeta e nos lugares em que a gente está frequentando, que a gente está imerso, ok? Então a gente acompanhou dentro do capítulo, a gente viu essas características. A gente viu também que eles possuem massa, que eles ocupam lugar no espaço. Às vezes a gente não vê, mas a gente sabe que aquele gás ele tem uma massa e ele ocupa um certo lugar no espaço. Se a gente coloca, por exemplo, dentro de um frasco, a gente fecha, a gente não está vendo ali, mas aquele frasco dentro tem uma quantidade de ar presa. Ou se a gente pega um copo e coloca dentro de uma bacia com água, rapidamente a água não entra dentro daquele copo por causa da pressão do ar dentro ali. Então ele tem e ele ocupa um lugar no espaço, tá? E a gente tratou isso na aula passada e agora a gente vai ver outras características importantes desse ar, outras grandezas que a gente tem aqui citada no nosso livro, página 3, temperatura, volume e pressão, que são três grandezas que são colocadas sobre o comportamento gasoso. A primeira grandeza, que seria a temperatura, é para que se possa medir os gases, as moléculas que estão ali, muitas vezes invisíveis para nós, porém exercem uma temperatura presente naquele lugar. Então, tem-se a necessidade de se fazer a medição, tá certo? Existem várias escalas de temperatura, como é o caso da Celsius, da Fahrenheit, da Kelvin. Porém, no estudo gasoso, vai se utilizar a escala Kelvin para se medir, tá certo? Essa escala é adotada para essa medição com o zero, que é o valor correspondente, tá certo? Porém, essa temperatura pode variar e oscilar diante desse gás. Pode ser mais alto, pode ser mais baixo. Então tem essa diferença aí, tá bom? Já o volume é uma grandeza derivada do comprimento. Para que se possa medir, a gente não pode dizer assim, nós temos 10 metros de gases. Não, a gente vai tratar como volume. Embora a gente esteja falando de comprimento, a gente vai falar do volume. Nós temos 1 metro cúbico de gás dentro desse contexto, certo? Então a gente pode perceber que a substância gasosa ela ocupa volume em um lugar, embora a gente não esteja vendo, porém ela tem uma ocupação direta ali. E, por exemplo, um exemplo que o livro nos traz aqui é que se a gente pega uma seringa de hospital, uma seringa para se fazer uma injeção, se a gente fecha a ponta dela e começa a pressionar com a parte inferior da seringa, a gente vê a pressão e a força que a gente tem que aplicar. Diferentemente, se a gente não fechar, a gente aperta, facilmente aquele vácuo é transmitido. Porém, quando ele é fechado, tem uma dificuldade. Então, isso é quando a gente consegue medir essa pressão e esse volume. E tem essa associação direto com a força que a gente vai exercer naquele lugar. Tá bom? Então as principais unidades de medidas para medir o volume são o ml, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o litro e o metro cúbico, e entre outras, tá? Então no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, devemos utilizar a unidade de medida metro cúbico, tá? Mas no estudo gasoso, comumente utilizamos também o litro como unidade de medida para volume, tá bom?
A outra unidade de medida presente é a pressão. Podemos definir pressão como relação entre força pela área. Temos uma equação aqui na página 3 que traz a seguinte questão. P é igual a força dividido pela área, que seria igual a N dividido por metro por M ao quadrado, tá certo? P é igual a força dividido pela área, que seria igual a N dividido por M ao quadrado, ok? Aí no livro vocês vão acompanhar direitinho. Então, essa é a relação. Quanto maior a força, menor é a área. Maior será também a pressão exercida naquele lugar, tá certo? Então, tem essa característica aí, tem essa identificação para essa questão de pressão. E outro exemplo que o livro aponta é como essa pressão é exercida nos corpos. Por exemplo, se alguém pisa no seu pé com um tênis e outra pessoa pisa com um sapato de bico fino, de salto, por exemplo, certamente quem pisou com o salto vai exercer mais pressão sobre o seu pé do que a pessoa que pisou com o tênis. Tem essa questão relacionada à força e também à área, ok? E alguns experimentos foram feitos, como o caso do experimento de Torricelli, que ele conseguiu medir essa pressão usando o mercúrio, usando uns equipamentos próprios para isso. Porém, a gente deve associar essa medição ligada à questão da densidade do líquido. Ele usou o mercúrio. Por exemplo, a água ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Já o mercúrio tem uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade está correlacionada também com essa questão da pressão, para se medir a pressão, tá bom? Então o experimento dele, aqui na página 4, vocês podem observar no primeiro tópicos aqui de cima, é a ideia desse experimento que ele conseguiu desenvolver para essa questão de medição. Tá bom? Então ainda existe outros dispositivos que podem se medir essa pressão. Por exemplo, quando a gente vai num posto de gasolina, tem lá encontramos alguns calibradores que são utilizados para ver a pressão do gás dentro dos pneus dos carros ou das motos. Outro exemplo é quando a gente vai nas clínicas, nos hospitais, tem outros aparelhos que servem também para medir a pressão arterial. Então tem essa questão de se medir dentro de um corpo, dentro de um recipiente, o comportamento desses gases, e por isso temos esses equipamentos. O Torricelli possibilitou para nós, para a ciência, o experimento dele, e assim a gente vai trilhando e conhecendo cada dia mais sobre esse comportamento gasoso, que talvez é uma coisa que a gente não enxergue, que a gente não veja, a gente acha uma maior dificuldade de entender, porém com esses equipamentos, com essas tecnologias, com essas coisas que foram criadas e aprimoradas, a gente consegue desenvolver um trabalho bem eficaz, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai trabalhar algumas leis, tá certo? E alguns outros experimentos que foram feitos para entender esse comportamento. Tudo que a gente sabe hoje é derivado desses estudos, desses pioneiros que começaram a notar algo diferente, a enxergar que isso precisava ser estudado, que isso precisava ser falado, e a partir disso a gente montou o nosso conhecimento que a gente tem hoje, tanto para química, tanto para física, quanto para biologia, tanto para outras disciplinas diferentes. Então a gente deve levar em conta esses experimentos e a capacidade que eles têm até hoje de influenciar diretamente nas questões da ciência. Tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai conhecer mais a fundo, mas vocês já podem ir dando uma olhada no livro de vocês sobre esses experimentos desses caras aí que realizaram esses estudos, tá certo, senhores? Então fica aí para nós, senhores e senhoritas, essa videoaula dessa coletânea. Qualquer eventual dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelos nossos contatos disponíveis da escola, que a gente vai sanar todas as dúvidas. Esse é o nosso propósito. Sempre a gente vai focar nisso. Estamos aqui para levar conhecimento, levar educação, levar interação até vocês. Mesmo estando distante, mas a gente vai se comunicando na medida do possível. E esse possível hoje é real, através das nossas aulas, das nossas videoaulas. Tá certo?